Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Humanidade Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e hoje, em nosso vídeo diário, vamos tratar um pouco do descontrole do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, mais conhecido ultimamente por Dom Quixote, o apólogo da alma brasileira, enfurecido e mequetrefe enfurecido. Tá? Bom, é triste esse tipo de situação, mas bom, porque são atitudes que deveriam serem avaliadas na dimensão do ser humano. Mas quando falta humanidade, fica muito difícil de emitir um parecer mais sereno, não é? Mas vamos lá. Nós nos espantamos com a insensibilidade e arrogância desse Dom Quixote, apólogo da alma brasileira, que é o ex-tenente Macunaíma Mequetrefe Bolsonaro. E a maneira fria com que ele tem tratado a pandemia desde o início, sabe? É uma maneira desumana mesmo. Todas as declarações dele convergem para a constatação da inaptidão dele, sabe? Para o exercício, para o cargo de presidente do Brasil. Ele se irrita ao ser questionado sobre qualquer aspecto da crise no Brasil, da pandemia no Brasil. Ele fica muito irritado, não é? Porque ele não admite ser questionado. E as razões a gente vai conversar na sequência aqui. E ele tem o hábito de transferir o problema para terceiros. Sabe, o problema do preço do combustível é do governo do Lula, lá em 2003, 2010, enfim. Tá? Ou então, quem sabe, né, o problema seja do Getúlio Vargas, ou quem sabe do Floriano Peixoto, entende? Do Rodrigues Alves, ou do imperador, né? Dom Pedro II, vai saber, sabe, de quem é a responsabilidade. Segundo o funcionamento da mente e argumentação do ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, um mequetrefe, não é? Mais conhecido a partir daqui como Dom Quixote, o apólogo da alma brasileira. Né? É isso. Outra situação é que ele sempre, para vocês terem uma ideia, ele recorreu a São Pedro para prometer a solução da crise hídrica, não é? E aí daqui a um pouco ele vai dizer que São Pedro ouviu ele, né, que a crise hídrica está se resolvendo. Estamos no período da chuva, das águas. Tá? Todas as ações e declarações desse senhor convergem para corroborar a incapacidade ou a falta de inteligência para atuar como presidente, como coordenador de políticas públicas adequadas para resolver os problemas do país. A principal característica, desde a campanha desse senhor e da formação do governo dele, quando ele constituiu o governo dele, foi o improviso, sabe? O ex-tenente nunca pensou, na verdade, que fosse ser eleito. Essa é a minha opinião, tá? Não significa que é verdade ou que não, mas eu tenho esse ponto de vista. Ele jamais, nem nos melhores sonhos dele, ele imaginou que pudesse ser eleito. Tudo foi construído na base do improviso. Por exemplo, amanhã a gente vê no que faz, a gente pensa em uma solução depois, planejamento zero, projeção zero, sistematização e discussão das questões antes de se apresentar uma via de solução zero também. Até porque parece que falta esse tipo de competência intelectual para essa discussão, para esse planejamento, para essa organização prospectiva das medidas a serem adotadas, enfrentando a crise da forma como se deve enfrentar, sabe? Com ações e não com palavras, ou transferindo a culpa para o Dom Pedro, transferindo a culpa para os jesuítas, entende? Que é o que ele tem feito, não é? Bom, é um governo que não tem preparo, que não tem projeto, nunca teve, eu venho falando isso há quase 2 anos. E é um presidente que não tem aptidão para o cargo, não tem preparo para o cargo, não tem dedicação ao cargo, não trabalha, não tem nenhuma competência
e aparentemente falta inteligência do exercício desse cargo de presidente da República. Eu, pessoalmente, acredito que ele se arrepende de ter se candidatado e ganhado a eleição. Sério. Quando ele fala assim, isso aqui é uma prisão, eu saio escondido de moto, sabe? Ele está mostrando isso. Que é como se fosse um sacrifício enorme ficar exercendo essa função, que na verdade ele não exerce. Vamos deixar bem claro. Ele não governou até hoje. Continua fazendo campanha para, quiçá, ser eleito. E os processos vão vir aí, porque não começou a campanha ainda. Isso é ilegal, mas enfim. Tá? Então, ele se arrepende de ter candidatado e ter ganhado. Não é? Mas, enfim, a tragédia maior é do povo do Brasil, que está em apuro com esse governo inconsequente, incompetente, inapto e pouco inteligente. Tá? Limitado, cognitivamente falando. Mas a vida do ex-tenente, com certeza, é muito mais divertida do que todos os outros ex-presidentes que já passaram pelo Brasil. Inclusive pelo imperador, Dom Pedro, que é culpado de tudo agora. O imperador é culpado, Pedro Álvares Cabral é culpado. Aliás, a pérola do Pedro Álvares Cabral, né? Que segundo ele falou na ONU, aqui está praticamente igual quando o Pedro Álvares Cabral chegou. Não tem desmatamento, não tem nada. Está tudo preservado. Enfim, se isso não é um discurso de Dom Quixote, eu não sei mais o que é, sabe, esse exagero. Bom, ele não se considera responsável por nada. Tá? Na verdade, ele está se divertindo, né? A vida é uma férias contínua, a vida de presidente que não assumiu o cargo e não governa, de fato. Só faz levantar problemas e potencializar as crises que vão surgindo. Ele não se considera responsável mesmo, ele não admite ser responsável por nada. Não é com ele. É com Dom Pedro, é com Lula, é com Sarney, é com Getúlio Vargas, mas com ele não. Tá? Nem pelas suas próprias ações e atitudes ele se responsabiliza. Por quê? Porque ele fala uma coisa hoje, bravo, querendo dar um show, porque ele é um popstar, não uma celebridade, e aí no dia ele fala assim, foi no calor do momento, né? É igual ficar dando tchauzinho, né? E passar alguém e dizer, você não tem o que fazer, sua noivinha, aquele moço, Aristides, né? Aí ele fica furioso, sabe? Aí depois fala, foi no calor do momento que eu mandei prender, né? Que é função dele, ficar mandando prender as pessoas, é isso que eu tenho que fazer. Ficar nas rodovias, nos acostamentos, dando tchauzinho, deve ser isso, não é? Bom, ele não é responsável nem pelas suas ações e atitudes, não é? Ele tem a mania de terceirizar as responsabilidades, sempre, o culpado nunca é ele. Ela é inútil, né? E desrespeita a principal autoridade, informa que não deve nada a ninguém. Sabe, essa postura é absolutamente desrespeitosa e inútil, porque ele não deve nada a ninguém, ele não tem satisfação para ninguém. Ele está andando de moto, ele está no acostamento dando tchau para caminhoneiro, né? Ele está aglomerando no Nordeste, ele está chamando os nordestinos de cabeçudos, de pau de arara, de não sei mais o que, enfim. Tá? Ele não é responsável, não deve explicações para ninguém, muito menos, né, sobre os problemas do Brasil. Tá? Olha, ele vai dizer assim, não sou coveiro, todo mundo vai morrer um dia, todos os problemas são culpa da política do Fica em Casa e do PT, não é? De 2013 a 2014, do Sarney, do Getúlio Vargas, do Império Brasileiro, do Imperador, enfim, sabe? Mas todos os problemas, a culpa é da política do Fica em Casa e de todos esses personagens políticos da história brasileira. Tá? Ele, o senhor ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, o mequetrefe, Dom Quixote, enfurecido, ele se transformou em uma piada, ele mesmo se autotransformou, se travestiu em uma piada. É um pândego, é um Dom Quixote, um fanfarrão, sabe? É uma pessoa sem noção, uma pessoa que tem pavor se falar que ele tem de governar, ele quer andar de moto, isso para ele é governar, sabe? Essa coisa de ficar em quitanda, padaria, isso para ele é governar. Ou conversar com o caminhoneiro, vou ligar para o ministro da Justiça, vou ligar para o ministro da Economia. Não é?
Ele está governando para os caminhoneiros. Nós sabemos que ele governa para 1/3 da população, que é os que são fiéis apoiadores dele. Mas agora ele está restringindo isso, porque é para não ser cobrado, para dizer que está fazendo alguma coisa, então eles fazem esse tipo de, ele promove esse tipo de atuação. Tá? Não há uma discussão séria para planejar e resolver os problemas. Nenhuma discussão, nenhum planejamento, nenhuma sistematização. Desde que tomou posse, o ex-tenente se transformou em um mágico. Ele transforma calmaria em tempestade. Ele transforma tudo em um roteiro de intriga e perfídias. Ele provoca crises do nada. Ou ele potencializa as crises. Ele transforma as crises pequenas em crises gigantescas, barulhentas e ameaçadoras. Né? Por exemplo, o meu exército, e vai por aí afora. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, esse tipo de ameaça. Depois ele tira da cartola suas teorias conspiratórias. A Covid foi inventada para desgastar o meu governo, diria o Don Quixote, apólogo da alma brasileira enfurecido, tá? O Mequetrefe. Ele já construiu para ele mesmo uma herança maldita. Ele pessoalmente fez isso, sabe? Não é que alguém vai acusá-lo. Ele, por si mesmo, produziu provas e produz provas diárias de sua incompetência, inaptidão, raciocínio curto e dos crimes que ele comete diariamente. Está tudo registrado, devidamente registrado. Ele mesmo se encarrega disso. É só analisar uma por uma das lives, uma por uma das visitas dele ao cercadinho, um por um dos passeios de motocicleta, um por um das muitas incursões à via das rodovias para dar tchauzinho, né, para caminhoneiro. Enfim, é só observar isso. Tá? A fome está de volta, tá? No dia a dia de muitos brasileiros. Essa é a verdade. Mas o ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, o nosso Don Quixote, Mequetrefe, ele não tem nada a ver com isso. Isso não é com ele. É culpa dos governadores, dos prefeitos e do Supremo Tribunal Federal. São Pedro também é culpado. E olha, de novo, o Sarney, o Getúlio, que coloquem a barba de molho. O Jânio Quadros, o Juscelino, o imperador Dom Pedro, lá do século XIX, é responsável por isso. Tá? Tem crescido muito o número de eleitores que responsabilizam esse governo, esse senhor, pelos problemas, seja em função de sua inaptidão, inabilidade, incompetência, ou seja pela falta de discernimento, de inteligência, sabe, de competência para poder discutir as situações mais importantes do Brasil. Em 2018 foi uma eleição totalmente atípica. Né? O voto no ex-tenente foi um voto contra o PT. É um sentimento antipetista que o levou ao cargo de presidente da República. Essa é uma constatação muito óbvia que nós temos nessa distância de 3 anos e 1 mês para observar. Tá? E o pior, quando ele subiu ao poder, ele não teve inteligência suficiente, aliás, falta muita inteligência ao presidente, sabe? Para criar um consenso, para apaziguar as polêmicas. Ele deveria ter conquistado o eleitor, que chegou a ele por exclusão, porque não apoiava o PT. Ele substituiu nós contra eles do PT pelo eles contra nós do bolsonarismo. É isso que ele fez. Tá? E o discurso segue em ritmo acelerado. Ele se dedicou a governar para 1/3, conforme já tinha dito os brasileiros. Para complicar, ele comanda um desgoverno do erro e do vilipêndio, da perfídia, da ofensa, da acusação, da desinformação, das notícias falsas, da falta de caráter. Ele conseguiu fazer com que o antibolsonarismo se tornasse um sentimento mais forte do que o antipetismo, que o elegeu. E é o antipetismo que o elegeu. E aí fica muito evidente quando você percebe a desumanidade, a forma como ele trata os temas relativos à pandemia.
Sabe, seja com 100 mil, seja com 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, agora quase 638 mil mortos, vidas perdidas, ele continua dizendo que vermectina é melhor do que vacina, enfim, esse tipo de absurdo, essa insensibilidade. A gente está falando de 637 mil famílias. É complicado, tá? E isso são famílias que vão votar. E aí tem uma questão engraçada para se compreender aqui. 59% dos brasileiros jamais votariam nele. Isso é um levantamento da Datafolha. Uma das belezas que eu considero da democracia é que ela fortalece essa capacidade do homem comum, do povo, de identificar maldades e incompetência. O povo é pragmático. Ele não vota naquilo que é contra ele, como, por exemplo, o que é a favor da morte do povo, que propaga uma política mortífera, que aplaude o morticínio, que se torna garoto propaganda da Covid, e do tratamento precoce, do kit Covid, de remédios ineficientes, e que propaga notícias falsas o tempo inteiro, vilipêndios, ofensas. Tá? É a única forma que ele conhece de dialogar é essa. O ex-tenente Dom Quixote Bolsonaro Macunaíma Mequetrefe, ele chegou à presidência por uma série de peculiaridades, de particularidades, e optou por ampliar as diferenças ao invés de reduzir as diferenças. E aí, só para concluir o meu raciocínio hoje, o Tribunal Penal Internacional de Haia recebeu a denúncia da CPI da Covid. Ele vai ser acusado de crime contra a humanidade, em função da política mortífera, em função do morticínio, que ele simplesmente produziu declarações de escárnio pela morte das pessoas e continua insistindo contra tudo e contra todos, inclusive contra o planeta inteiro, que o planeta todo criou essa Covid para poder desgastar o governo dele. Ele continua insistindo que é melhor tomar ivermectina. Deve ser médico, a gente não sabe, né? Pessoal, é isso por hoje. É um esclarecimento que eu considero necessário. São alguns pontos para se refletir, para se pesquisar e, se for o caso, contestar. Então é isso. Comentem, deixem um like lá, por gentileza, quem assistir a esse vídeo. E se inscrevam no meu canal, ajudem a divulgar. Precisamos ampliar a discussão. Precisamos buscar a consciência, precisamos buscar um certo equilíbrio. Precisamos encontrar uma nova direção para o Brasil. É isso, Desperta Brasil. Até a próxima, pessoal.